Oi, bonitos! Passando aqui para falar um pouquinho com vocês sobre as classes de palavras novamente. Hoje sobre o artigo. O artigo, diferente das outras classes de palavras que nós já vimos, é uma classe fechada. Como assim uma classe fechada? Ela é uma classe que tem 8 artigos. Não existem, vou inventar um novo artigo. Quais são esses artigos? São 4 definidos, a, as, o, os, e 4 indefinidos, uns, uma, umas. São esses 8 os artigos. Qual a importância dos artigos na sentença, na frase que eu vou escrever? Primeiro que, como os próprios nomes dizem, eles definem ou indefinem alguma coisa. Então, quando eu digo a menina está passando na rua, é diferente de uma menina está passando na rua. Porque em uma eu sei de qual menina eu estou falando e na outra não. Mas também tem uma outra função muito importante dos artigos, que é a substantivação de toda e qualquer palavra que ele precede. Então, por exemplo, se eu digo sim, sim é um advérbio. Mas se eu digo ele disse o sim que eu precisava, automaticamente esse sim passa a ser um substantivo, porque o artigo tem essa importância. Ele transforma em substantivo toda palavra que ele precede. E dentro de uma sentença, ele vai ser sempre, se eu tiver que classificar ele, sintaticamente, ele vai ser um adjunto adnominal, porque ele está sempre perto de um nome. Também há uma outra importância que é no uso, na interpretação que eu faço quando eu uso esse artigo. Por exemplo, quando eu digo que ela deu a fatia do bolo, ela me deu a fatia do bolo, a primeira fatia. Beleza. Eu sei que teve uma fatia que foi a primeira e que eu ganhei. Mas eu posso dizer que ela me deu a fatia do bolo. E a fatia do bolo vai ser a mais importante, a mais bonita, a mais gostosa, enfim. Então o artigo, apesar de serem só essas 8 palavrinhas, eles têm uma extrema importância quando eu vou escrever. E eles ainda podem se juntar com preposições para fazer as chamadas contrações. Por exemplo, eu tenho o de é uma preposição, mas eu posso juntar com o artigo a e dizer da. Então é diferente eu dizer casa de pedra e casa da pedra, por exemplo, certo? Só essa diquinha então, beijo!